Eu não vou trabalhar com licenciamento ambiental. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com gestão de unidades de conservação no estado do Pará, eu fazia parte de uma equipe maravilhosa com pessoas que me ensinaram muito e nós desenvolvíamos um trabalho muito legal. Fiquei cerca de 2 anos, mais ou menos, trabalhando nessa equipe. E, em dado momento, eu acreditava que já havia aprendido o suficiente ali, que eu precisava de novos desafios. Então, certa vez, como num passe de mágica, chegou-me uma proposta na minha mesa para eu trabalhar com licenciamento ambiental de obras na região metropolitana de Belém. E, nesse momento, eu não conhecia nada daquele mundo. A primeira coisa que eu pensei foi recusar. Porque, como eu não tinha nenhum conhecimento técnico naquele setor, eu achei que o desafio era demais para eu encarar naquele momento. E, de forma muito surpreendente, o meu chefe, direto, imediato naquela época, eu compartilhei com ele a oportunidade, o convite que me havia sido feito, e ele me questionou: você vai, né? Você vai aceitar, não vai? E eu prontamente fiquei assustada de imediato. Mas como assim? Eu nem sei como é que funciona o processo de licenciamento, não entendo nada. Não, você vai. Você vai sim, é um mercado muito bom, muito promissor. Você tem a possibilidade de ganhar muito mais do que você ganha aqui. Eu acho que é uma excelente oportunidade para você se desenvolver e eu acho que você tem que ir lá pelo menos ouvir a proposta dos caras. Eu fiquei entusiasmada, fiquei a princípio surpresa pela reação dele, mas fiquei também com medo do que viria, né? Mas eu resolvi ir na entrevista. E durante a entrevista eu fui relaxando, fui entendendo, fui tomando pé do que seria a minha nova função e saí de lá com uma perspectiva muito boa. Dias depois eu estava assumindo o cargo de coordenadora ambiental daquele setor de obras do governo do estado do Pará. Se eu não tivesse aceitado essa oportunidade, eu teria perdido a chance de fazer uma nova universidade. O que isso quer dizer? Que trabalhar diretamente com licenciamento ambiental me ensinou muita coisa. Foi uma nova escola para mim, porque eu não conhecia aquele universo, eu não entendia de licenciamento ambiental, não entendia como funcionava a dinâmica do licenciamento, o que era o processo de licenciamento. E com essa oportunidade que me foi dada, eu aprendi tudo o que eu sei sobre licenciamento até hoje. Foi uma grande escola, uma grande universidade, sem dúvida, onde eu tive muitos desafios enormes. Tinha que coordenar diferentes atividades, muitas pessoas, fazer fiscalização ambiental. E eu tive que aprender tudo sobre esse novo universo. Mas a primeira coisa que eu pensei quando pintou a oportunidade, me surgiu o convite, foi: não, eu não vou. Eu nem sei o que fazer nesse setor. E eu sei hoje que você que está me assistindo, muitas outras pessoas, deixam de aproveitar oportunidades incríveis na sua carreira profissional por sentirem medo de arriscar, medo do novo, medo dos julgamentos. A gente acha que a gente não vai dar conta, que nós não somos capazes, porque durante a nossa formação a gente não é preparado para assumir cargos, para desenvolver tão tecnicamente uma função. Então, muitas vezes é normal que a gente sinta medo, que a gente não se sinta capaz. Mas se fosse por causa disso, se eu tivesse me deixado vencer pelo medo, eu teria
perdido simplesmente uma grande oportunidade que eu tive na vida. Eu conheci muitas pessoas, eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho para muita gente. Conquistei o respeito de muita gente. Me desenvolvi muito profissionalmente. Tive contato com inúmeros campos de conhecimento, porque o licenciamento ambiental é um universo muito vasto de conhecimento, de oportunidade. E dentro do processo de licenciamento, existem muitas demandas que eu jamais conheceria se eu não tivesse me enveredado nesse caminho, aproveitado a oportunidade que me deram. Então, se um dia lhe surgiu uma chance, uma oportunidade para você seguir a sua carreira profissional em um determinado caminho que ainda naquele momento seja desconhecido para você, não deixe de aceitar. Eu recomendo que você aceite, mas que você se proponha a continuar se desenvolvendo profissionalmente. Naquele momento que eu aceitei o convite, eu sabia que eu ia precisar me debruçar e muito aos estudos do licenciamento e a fiscalização ambiental. E fazer isso exigiu demais de mim, porque eu tinha que trabalhar e estudar. As pessoas que eu coordenava e que estavam acima de mim depositavam muita responsabilidade sobre os meus ombros, e isso me fez muito bem. Me fez querer continuar me desenvolvendo, assumindo aquela responsabilidade para eu me tornar cada vez melhor e cometer menos erros durante a minha trajetória. Então, se uma oportunidade surgir no seu caminho, aceite, abrace a oportunidade e assuma a responsabilidade de continuar se desenvolvendo para ser o melhor profissional que você puder nessa atuação. Depois de anos trabalhando com licenciamento, de ter conhecido muita gente, de ter vivenciado experiências que eu certamente não teria experimentado em outras oportunidades, de ter tido contato com novas áreas de conhecimento, e isso me permitiu continuar me desenvolvendo muito profissionalmente. Então, se eu não tivesse aceitado essa oportunidade, eu teria perdido simplesmente tudo isso. Não sei o que teria acontecido comigo, mas foi através do licenciamento ambiental que eu percebi o meu potencial como profissional, que eu poderia e deveria continuar me desenvolvendo, estudando, me preparando, aplicando, e só há uma forma de fazer isso: indo para o campo de batalha, superando os desafios, aceitando as oportunidades. Se você tiver com medo, eu recomendo que você vá com medo, mas vá preparado. Se prepare. A gente sempre diz aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, que você precisa ir para o campo de batalha, que você precisa continuar desenvolvendo habilidades. Quando eu comecei a minha trajetória, minha jornada profissional, eu nem sabia que existia o licenciamento ambiental. Nem sabia o que era. E de repente eu fui convidada a participar de um processo de licenciamento, de empreendimentos urbanos, e isso transformou a minha carreira profissional. Me fez desenvolver muito. Então, antes de dizer não às oportunidades, porque você está sentindo medo, insegurança, acha que não é capaz, pense. Pense. E tem um detalhe. Na época, como eu contei no início desse vídeo, eu sentia que eu precisava buscar novos desafios. Olha como a vida é. Ela me presenteou com esse grande desafio que foi aprender sobre o processo de licenciamento. E eu quase digo não para a oportunidade, por medo, porque eu não conhecia esse caminho. Então,
Não hesite. Vá com medo, mas vá disposto a se desenvolver profissionalmente, porque isso foi um grande diferencial na minha vida. Eu me propus a continuar me desenvolvendo como profissional. E eu sei que através do meu trabalho eu gerei resultados. Eu mostrei para as pessoas que trabalhavam comigo do que eu era capaz de fazer profissionalmente. Recebi muitos elogios, as pessoas notavam o meu trabalho e sentiram a minha falta depois que eu saí desse lugar, que eu segui outros caminhos. Então, foi uma grande escola para mim. Lembre-se, se a oportunidade surgir, que você esteja preparado. E vá mesmo com medo, porque o caminho pode te surpreender, assim como aconteceu comigo. O vídeo de hoje era sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você achar que faz sentido, compartilhe esse vídeo com um amigo. A gente se vê no próximo vídeo.